Saudações, sejam bem-vindos à nossa aula introdutória de matriz. Nessa aula vamos ver alguns conceitos iniciais importantes. Eu quero destacar que eu estou preparando uma super lista com questões das principais bancas de concurso, como também todas as questões do Enem. Então essa lista vai ficar na descrição do vídeo e eu vou atualizar ela diariamente. Essa lista vai ter 70 questões e vou resolver todas as questões. Vou atualizando ela diariamente. Sem muita enrolação, vamos para a nossa aula. O que é uma matriz? Uma matriz é uma tabela formada por linhas e colunas. Deixa eu representar aqui de maneira simples uma matriz A. E aí eu vou ter aqui minha primeira linha com os elementos 1, 2 e 0. E minha segunda linha com os elementos 3, 4 e 7. Essa matriz ela tem duas linhas e 3 colunas. Uma coisa importante que você tem que saber que a linha eu conto de cima para baixo. Então aqui eu tenho a minha primeira linha, que tem os elementos 1, 2 e 0, e tenho a minha segunda linha com os elementos 3, 4 e 7. A coluna é contada da esquerda para a direita. Então eu tenho aqui a minha primeira coluna, a minha segunda coluna e minha terceira coluna. Então até agora bem tranquilo. Uma outra coisa muito importante na matriz é que você consegue indicar a posição de um desses elementos. Como assim, professor? Então observe aqui o 4. O 4 ele está em que linha? O 4 ele está na segunda linha e na segunda coluna. Então eu digo que a posição do 4 nessa matriz vai ser A22. Ou seja, o primeiro número vai indicar a posição da linha e o segundo número vai indicar a posição da coluna. Vamos fazer mais uma vez. Observe que o meu A11 quer dizer o seguinte: o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, ele é o 1. Então, o 1 ele está na primeira linha e está na primeira coluna. Quem é agora meu A12? O elemento que está na primeira linha na segunda coluna é o 2. Quem é meu A13, o elemento que continua na primeira linha e está na terceira coluna, é o 0. Então observe que o 0 ele está na primeira linha. Então primeira linha e terceira coluna. Quem é o elemento A21? O elemento A21 é o elemento que está na segunda linha. Então ele está na segunda linha e na primeira coluna. Então segunda linha e primeira coluna. Esse elemento é o 3. Quem é o elemento A22, ou seja, o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna, é o 4. E quem é meu elemento A23? É o elemento que está na segunda linha e na terceira coluna, é o 7. Vamos representar uma matriz agora através de propriedade. Como vai funcionar isso? Vamos ver um exemplo. Então, lei de formação ou representar uma matriz por uma propriedade. Vou mostrar por exemplo. Vamos supor que eu tenho uma matriz A. Isso aqui é uma notação de matriz do tipo A e J 3 por 2. Vocês vão entender isso. Tal que A e J é igual a I mais J. Primeiramente, eu vou representar essa matriz em forma de índice. Uma coisa importante é o seguinte, que o primeiro número vai indicar o número de linhas. Então aqui eu tenho o número de linhas. E o segundo número vai indicar o número de colunas. Eu vou representar essa minha matriz primeiramente em forma de índice. Então vou escrever a matriz A. Observe que essa matriz tem 3 linhas e 2 colunas. Então, o primeiro elemento aqui é o A11. Depois eu vou ter o A12. Lembrando que eu estou colocando os elementos da primeira linha
eu não vou ter o A13 porque essa matriz só tem duas colunas, então eu terminei com a primeira linha. Vou descer para a segunda linha, eu tenho um elemento A21 e aí depois eu tenho um elemento A22. E agora eu vou descer para a terceira linha, eu vou ter o elemento A31 e o próximo elemento é A32. Se eu tivesse mais uma linha, seria A41, A42. Então vou parar aqui. E agora eu vou descobrir quem são os meus elementos através dessa lei aqui. Onde ele diz que para todo AIJ, ele é igual a I mais J. Isso quer dizer o seguinte, que eu pego o índice da linha, que é o primeiro, e somo com o índice da coluna, que é o segundo. Então vamos lá, vamos fazer direto aqui. Então a minha matriz A vai ser igual a quem? Então observe o seguinte, o índice da linha aqui é 1. E o índice da coluna é 1 também. Então eu somo 1 mais 1, 2. Então, relembrando que eu estou usando essa lei aqui. Essa lei diz o seguinte, pegue o índice da linha e soma com o índice da coluna. Aqui eu vou fazer 1 mais 2, 3. Aqui eu vou fazer 2 mais 1, 3. Aqui eu vou fazer 2 mais 2, 4. Aqui eu vou fazer 3 mais 1, 4. Aqui eu vou fazer 3 mais 2, 5. Eu montei minha matriz. Então, minha matriz do tipo 3 por 2, onde cada elemento aqui dessa matriz é obtido através dessa lei aqui, ó. Eu somo o índice da linha com o índice da coluna. Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrar por aqui. E aí eu começo com mais um exemplo. Esse aqui vai ser o exemplo A. Então deixa eu colocar o exemplo B para vocês fazerem aqui. Então tá aqui nosso exemplo B. Eu quero que você construa uma matriz B do tipo 1 por 4, ou seja, ela tem uma linha e 4 colunas, tal que B e J é igual ao dobro de I mais J. Então na próxima aula a gente resolve isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!